Shalom, amados. Olha quem está aqui de novo. Eu mesmo, irmão Raul, do nascidodenovo.org. Acharam que iam se livrar de mim, acharam que agora passou o Natal, acharam que ia ficar tudo numa boa. Olha o chato aqui. Por mais que vocês tentem fugir de mim, eu tô por aqui. Sim, vim mais uma vez trazer aquele compromisso que nós temos, trazer a nossa palavra da semana. Isso mesmo, aquele compromisso especial que vem do Espírito Santo para você. A palavra da semana do nascidodenovo.org. Vamos cortar o papo, vamos direto para a palavra? Vamos direto lá para a Bíblia. Amém? Bom, a palavra de hoje está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver sobre a situação do fariseu e do publicano, dos dois homens que estavam orando. Vamos ler a palavra comigo? Vamos ler comigo? Vamos lá. Lucas 14, Evangelho de Lucas 18, Evangelho de Lucas, do versículo 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Chique, hein? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amado, hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, de uma coisa muito delicada na palavra de Deus. Porque tudo na palavra de Deus para mim é interessante, e a maioria e tudo é delicado. Porque tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Cristo, tudo tem que ser feito da maneira correta. Com Jesus não tem dois caminhos, com Jesus não existe aquele negócio de todos os caminhos levam a Deus. Hoje nós vamos falar da religiosidade, que é o erro mais fácil de ser cometido por cristãos. Amém? A religiosidade é uma coisa que ela vem envenenando aos poucos. É uma artimanha de Satanás que ele vai enganando o cristão aos poucos. Ele vai penetrando. Ele coloca uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A hora que o cara acorda, ele está se achando mais do que os outros. Ele se acha santo, ele acha que ele está por cima da carne seca. Aí nesse momento Satanás já entrou no coração dele e está arrebentando. Mexe com a vaidade do ser humano. O ser humano é um animal vaidoso. O ser humano necessita de... Como é que eu vou te explicar? O ser humano necessita de status. Então ele necessita ser mais que os outros. Ele necessita estar numa posição superior aos outros. Sim. Sim, o ser humano é assim. Ai, irmão, mas se eu sou cristão, imagina que Satanás vai me atacar. Ele engana, ele se disfarça de anjos de luz. 2 Coríntios 11, de 13 a 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás vai se infiltrando, vai colocando falsas doutrinas. Por isso que nós, como cristãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar nosso coração. Está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Jesus manda a gente ficar vigilante, manda a gente tomar cuidado, manda a gente cuidar. Manda a gente tomar cuidado, porque Satanás não está brincando. Sabe, a Bíblia também fala que nós temos que vigiar e orar. Não só vigiar ao nosso redor, o que vai vir de fora, mas vigiar nosso coração, vigiar o que está aqui dentro. Vigiar se a gente não está achando que nós somos superiores aos outros. Vigiar como nós estamos agindo, irmãos. Sim. Sim. Nós temos que vigiar como é o nosso dia a dia.
como nós tratamos as pessoas, qual é a nossa conduta como cristãos. Porque se a gente voltar agora ao texto base dessa palavra de hoje, já no versículo 9, a gente vê para quem Jesus estava falando, contou essa parábola. Olha lá, Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, eles se achavam superiores a todos. Tá? Jeremias 17 fala muito, 17, versículo 5 é claro sobre isso. Fala assim, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O maldito homem que confia no homem não é confiar apenas nos que estão ao nosso redor, não é confiar em terceiro, mas confiar em nós mesmos. Sim, confiar em nós mesmos, nos acharmos superiores a nós mesmos, nós mesmos nos acharmos superiores aos outros. Porque é muito fácil falar, você não tem que confiar no teu irmão, você não tem que confiar no outro, no Sinfrônio, no fulano, no Beltrano. É muito fácil falar isso, só que a gente esquece que muitas vezes nós confiamos mais na força do nosso braço do que no próprio Cristo. Isso também está errado, isso também é um erro. Um dos piores erros. O pecado da religiosidade ele começa aí, quando nós começamos a acreditar mais em nós do que em Jesus. Não, porque eu sou santo, o Senhor tem que me honrar, o Senhor tem que fazer não sei o quê, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou melhor do que aquele lá. Quem é aquele lá para falar alguma coisa de mim? Já ouviu falar nisso? Muitas vezes um irmãozinho fala: irmão, calma, não é assim. A gente fala: quem é aquele irmão que chegou ontem na igreja? Hã? Sabe, hoje a gente vê um tempo que Satanás colocou na cabeça dos cristãos, na cabeça das pessoas, que Jesus está aqui para nos servir, não o contrário, que Jesus nos deve. Tem igreja aí que fala para você determinar e exigir sua bênção de Deus. Gente! Ó, Marcos 9,35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Marcos 10, 43 e 44. Mas entre vós não será assim, antes qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ou seja, nós temos que servir, não ser servidos. E eu não estou falando na hora do culto você ficar lá mostrando serviço para pastor, não. Ficar com ministériozinho não sei das quantas, ficar com bobeirinha não sei das quantas. É servir a pessoa que está ali, é o teu próximo. Adianta muito você ficar lambendo cantina, ficar lambendo arrumar cadeira, ficar lambendo não sei o quê, e entra uma pessoa nova na igreja, ela fica lá sentada, ela entra, senta, assiste o culto, sai ninguém, e ninguém dá a palavra para ela, ninguém vai conversar com ela. Aí que adianta isso? Que postura é essa? Muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra, precisa de alguém, precisa de um suporte. Aí fica aquelas panelinhas ridículas dentro de igreja. Fica fazendo teatrinho sobre namoro cristão. Vou fazer teatrinho sobre Noé. Vou fazer teatrinho sobre não sei o quê. E aquela vida que entrou na igreja e foi embora. E aí? O que você está plantando? O que você está plantando? Você acha que ficar lá na cantina, arrecadar o dinheiro, você acha que isso... Você está dentro do propósito de Deus? Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Mas vai colher o que plantar. Se você plantar milho, você não vai colher soja. Se você plantar soja, você não vai colher limão. O que você está plantando? Na palavra de Jesus, voltando à palavra,
palavra? Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu deu uma de gostoso: eu sou o fariseu, eu sou o mestre da lei, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que. Não sou como esse idiota, como esse inútil. Desculpa o termo, mas é isso que ele disse. Como esse porcaria aí. Ninguém é porcaria. Ninguém é porcaria não, irmão. Todo mundo tem o seu lugar junto a Cristo. Olha lá, Lucas 18, 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Aí, Lucas 18, 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. Só que Jesus falou quem eram os fariseus. Mateus 23, de 2 a 7, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos nomes de Rabi e Rabi. O fariseu não estava preocupado com Deus, estava preocupado em fazer uma oração bonita para todo mundo ouvir. Estava preocupado em mostrar externamente, que nem aqueles que ficam pulando e rodopiando, falando que é Espírito Santo. Adianta muito. O que isso edifica? Ou então gente que vai lá e adivinha RG. O que isso vai edificar a vida de um crente? Agora, ler a Bíblia ninguém quer. Sabe, como homens de Deus, esperava que os fariseus fossem aceitar aquilo que Jesus falava, mas eles não aceitavam. Não aceitavam. Os fariseus, eles foram contra Jesus. Por quê? Porque para eles aceitarem Jesus, eles teriam que deixar o status, eles teriam que deixar o que eles exploravam o povo. Ó. Iam ter que parar de comer as ovelhas. Porque eles controlavam os animais que eram sacrificados no templo, eles vendiam os animais, eles cuidavam do câmbio, eles cuidavam até das casas de banho, que os estrangeiros tinham que tomar banho para entrar no templo. Eles ganhavam dinheiro em tudo. E faziam discurso, colocavam as pessoas abaixo. Sabe o ditado do macaquinho? O macaquinho senta em cima do rabo dele e aponta o rabo do outro, para dar risada do rabo do outro. Isso eram os fariseus. Já o publicano estava lá no fundo da sinagoga, sem ninguém ver ele, tá? E fez uma oração simples, ó, Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Sabe? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram homens que tinham uma franquia com os romanos. Sim, tinham uma franquia. O que é isso? Eles iam lá, os romanos falavam: olha, você tem que faturar 1 milhão. Tá? Aí eles iam lá, apertavam o povo pelos impostos, pegavam 3 milhões do povo, davam 1 milhão para Roma e ficavam com 2 milhões, então eles eram mal vistos. O povo ficava injuriado, ficava revoltado com eles. Sim. Então eles eram tidos como ladrões. Só que vamos ver a vida dos fariseus que estão na Bíblia e vamos ver a vida dos publicanos. Os fariseus, a maioria deles, quando foram falar com Jesus, foram falar para condenar, para achar um erro em Jesus, para achar uma blasfêmia em Jesus, para matar Jesus. Para matar Jesus. Foram tentar ciladas, tentar fazer cilada,
criar ciladas para pegar Jesus. E os publicanos? Vamos pegar um aí, vamos pegar Levi, mais conhecido como Mateus. Temos até um evangelho com o nome dele. Ele estava lá na banca dele cobrando imposto, todo mundo olhava ele de rabo de olho. Jesus falou: Mateus, vem e me segue. Sabe o que Mateus fez? Mateus pegou, largou tudo, falou: quer saber? Fui. Ai, mas ele era rico. Pensa que é só levantar, ir lá e ir atrás de Jesus? Bom, vou viver da fortuna que eu roubei e vou seguir Jesus? Não, ele largou tudo. Ele largou tudo. Outro publicano, Zaqueu. Todo mundo olhava mal para Zaqueu. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou: Zaqueu, vem cá, eu vou jantar na tua casa. Imagina que um fariseu ia na casa de Zaqueu. Zaqueu era errado, o Zaqueu era um mal visto, era um ladrão, era tido como ladrão. Mas houve arrependimento com Zaqueu. Zaqueu não apenas recebeu a Cristo, mas ele falou: Senhor, olha, todos aqueles, vou devolver tudo que eu roubei, todos os e quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Amém? Então, os publicanos? Pega Caifás, pega todos aqueles. Você não vê os fariseus. Por quê? Porque os fariseus não queriam perder o título. Mas Jesus é claro para a gente deixar todas essas coisas, deixar o erro, deixar o pecado, deixar a segurança, deixar tudo e vir para Ele, olhar para Ele e viver de acordo com Ele. Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. A gente não tem que deixar só o que dá conforto, a gente tem que deixar tudo, virar as costas para a vida que a gente tinha e vir para Jesus. Ai, mas pastor, eu tenho aquele pecadinho de estimação. Esquece, tem que largar tudo, porque o que Jesus tem para dar para a gente é muito maior do que tudo isso. É muito melhor do que tudo isso. Que enquanto a gente ficar com o pé no mundo, enquanto a gente ficar com o pé nas coisas erradas, amado, não tem jeito. A gente vai continuar atraindo coisa errada para a nossa vida. A gente vai continuar atraindo maldição para a nossa vida. E não vamos ter o que nós pedimos, porque nós estamos pedindo para Cristo aquilo que é da vontade dEle, nós estamos pedindo aquilo que é para o nosso prazer, que é para o nosso deleite, que é para o nosso erro. Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E também está escrito em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não mereço nada. Senhor, se não fosse a tua graça, eu já era. Não tem essa de ficar exigindo de Deus, que Deus, porque Ele é Deus, Ele tem que fazer as coisas pra gente, porque Ele tem poder, porque Ele ama a gente, eu tenho que exigir, porque eu dei uma ofertinha, eu posso exigir, porque eu fiz uma fogueirinha santa, eu tenho direito de ganhar. Não, a gente tem que se conscientizar que nós somos sujos, nós somos imperfeitos, nós não merecemos nada. Nós temos que ser gratos por Deus fazer o que faz por nós, porque Ele nos ama. Não porque nós merecemos, porque se nós fôssemos ter o que nós merecemos, se nós fôssemos ter de Cristo o que nós merecemos, Jesus já era. Sabe naquele desenho animado que veio o raio assim, o personagem vira aquele montinho de cinza? É isso que nós merecemos, se bobear nem isso. Pior ainda. Que nós somos errados, nós não temos merecimento, nós não temos o que barganhar com Jesus. Nós temos que ser como publicano. Senhor, sou um pecador, eu não sou nada, minha vida está em tuas mãos, pela tua graça. Faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser. É isso. É exatamente isso que nós temos que falar para Cristo. Nada além disso.
Não adianta a gente querer fazer as coisas para merecer. Não, nós temos sim que procurar andar nos caminhos do Senhor, porque nós somos errados, nós somos pecadores, nós nunca vamos conseguir andar em perfeição. Então nós temos que ser humildes, nos rebaixarmos, colocar na nossa posição de sujos e de imperfeitos. Não na posição do fariseu, eu faço. Não, isso não é. Lucas 18,14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quer ser exaltado? Então se humilha. Quer ser exaltado? Se coloca, se ajoelha, pede perdão, admite que você é errado. Começa por aí. Vai? Temos que ser como o publicano, entender que a gente não é nada. Amém? Bom, meu amado, agora nós vamos orar para que o Senhor nos oriente qual é a postura que Ele espera de nós. Para que Ele nos coloque no caminho certo, no caminho dEle. Vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença agora, meu Pai. Te buscamos, Te louvamos, Te glorificamos. Senhor, venha nos perdoar por todos os nossos pecados, pelos conscientes, pelos inconscientes. Venha fazer a Sua obra na nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus glorioso, venha nos colocar no caminho que o Senhor espera que nós sigamos. Venha mostrar para a gente que nós somos realmente nada, que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, nós admitimos que nós somos pecadores e pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha cuidar de nós, que o Senhor venha fazer a Tua obra na nossa vida, no nosso coração. Que nós temos a Ti, Senhor, nós cuidamos para estarmos na Tua santa presença, e é isso que nós queremos. Que nós venhamos ter uma semana abençoada, uma semana onde claramente o Senhor nos mostre para que nós sigamos o Seu caminho, e que seja feita essa semana a Tua vontade, que seja feita a Tua santa e maravilhosa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meu amado? Então, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Não esquece, entra lá, www.nascidodenovo.org. É um ministério feito para você, do Espírito Santo, direto do coração de Deus para você, entendeu? Para a glória de Deus, não da nossa. Lá tem estudos bíblicos, esboços de pregação, tem muito material. Palavra da semana como essa, e tem as palavras da semana desde o início, tem mais de 50 lá, vai dar para você cansar de ver essa cara feia desse gordo, barbudo e careca, ó, porque eu tô careca assim, viu? Teve irmão que mandou mensagem falando, imagina, irmão, você não está careca. Você não tô careca, eu só estou com pistas de pouso avantajadas, amém? Então, mas com esse careca, vai lá, acessa lá, assiste os vídeos. Assiste o nosso podcast, amém? Lá tem o podcast do nascidodenovo.org, tá? Vai lá no Facebook, curte a nossa fanpage. Entra lá no Facebook, procura nascidodenovo.org no Facebook e curte a nossa fanpage. Você não vai se arrepender. Tem para você receber todas as novidades do Nascido de Novo. E não se esqueça, amamos tua vida. Qualquer coisa, entra no site, manda uma mensagem pra gente, que nós vamos responder, nós vamos te ajudar o máximo que nós pudermos. Então fique com Deus.